Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosenberg e esse é o seu canal RB Mais História. Hoje nós teremos a nossa segunda aula sobre a Revolução Industrial e hoje nós vamos analisar mais especificamente o pioneirismo inglês. Vamos buscar compreender por que a Inglaterra tomou a dianteira desse processo, porque a Inglaterra foi a primeira nação a começar a se industrializar. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, dê aquela força no nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, deixe lá o seu joinha, o seu like, né? Ative as notificações para receber os nossos vídeos sempre que forem postados. Toda semana nós estamos postando uma videoaula, tranquilo? E, se possível, deixe os seus comentários e compartilhe o nosso vídeo para que nós possamos estar difundindo cada vez mais o saber histórico que é tão importante para nós compreendermos a nossa sociedade e nos compreendermos enquanto seres humanos. Sem mais enrolação, vamos para a nossa aula. Vamos buscar compreender esse processo, essas causas que fizeram com que a Inglaterra fosse a pioneira nesse processo. Vamos para os nossos objetivos. Quais os objetivos da nossa aula de hoje? São objetivos simples, bem claros. Vamos lá. Primeiro, compreender quais fatores levaram ao pioneirismo inglês. Esse é o nosso principal objetivo. Entender quais os fatores, quais os elementos que existiam no território inglês que fez com que o mesmo fosse determinante para que a Inglaterra se tornasse o primeiro país do mundo a iniciar o seu processo de industrialização. Então, nós iremos buscar entender na nossa aula de hoje cada um desses fatores. Além disso, no decorrer da nossa aula, buscaremos compreender também, buscaremos analisar as questões de que forma, né? Analisar de que forma as questões políticas, econômicas e religiosas contribuíram para esse pioneirismo. Muitos de vocês vão dizer, professor, até a religião contribuiu para esse processo. De que forma que a religião contribuiu para uma dinâmica que se apresenta com mais clareza, uma dinâmica econômica? Então, de que forma a religião contribuiu para esse processo? Tá? Essa imagem aqui representa as seitas religiosas, digamos assim, da Inglaterra. Né? Por que há essa diferença no que diz respeito principalmente ao catolicismo? Nós vamos compreender isso no decorrer da nossa aula. Vamos perceber, vamos entender que a Inglaterra, nós estamos falando de uma Inglaterra no século XVIII, certo? A Inglaterra, que a Revolução Industrial ela tem início no século XVIII, né, com a invenção das máquinas a vapores, embora que nós já falamos que a Revolução é um processo. E no século XVIII, a religião oficial na Inglaterra são as religiões protestantes. Né? Aqui são puritanos, né? Bem diferente a vestimenta, né, dos puritanos em relação às vestimentas do clero católico. Então, o clero católico não é dominante na Inglaterra desde o século XVI, quando começa as reformas protestantes. Tranquilo? Vamos buscar compreender isso um pouco mais adiante. Gente, olha só. Vamos começar agora a entender cada um desses fatores que fizeram com que a Inglaterra fosse pioneira nesse processo. Começando lá no século XVII. Como eu falo, na história tudo é um processo. Embora a Revolução Industrial do século XVIII, mas o que aconteceu antes, desde o século XVII, vai ser determinante para que a Inglaterra fosse pioneira nesse processo. Vejam só, lá no século XVII aconteceu na Inglaterra a chamada Revolução Inglesa.
ou também chamada de Revolução Puritana. Nós ainda teremos uma aula específica sobre essa revolução, mas a grosso modo foi uma guerra civil do exército do rei contra o exército do parlamento. E nessa revolução, o parlamento venceu, o rei foi decapitado, o rei literalmente perdeu a cabeça, certo? Foi vários anos essa guerra. Ao final desse processo, o parlamento passa a governar a Inglaterra, tá bom? O parlamento passa a governar a Inglaterra. No entanto, a monarquia foi restaurada, foi estabelecida, porém essa monarquia ficou submissa à autoridade dos parlamentares. Inclusive, ainda hoje, na Inglaterra, funciona dessa forma. A Inglaterra é uma monarquia parlamentar. Existe um rei, mas quem governa é o parlamento, na figura do primeiro-ministro. E de que forma essa revolução vai influenciar para o pioneirismo inglês? De que forma esses parlamentares governando vai ter alguma influência nesse? Então, de que forma essa revolução vai ter influência nesse pioneirismo? Vamos entender. Gente, os parlamentares, né, os membros que compunham o parlamento inglês, passou a ser composto por uma grande quantidade de pessoas que representavam a burguesia, que representavam os negócios da burguesia. Então, uma vez esses parlamentares no poder, eles começaram a aprovar leis e construir toda uma infraestrutura que favorecia o negócio desses burgueses, desses comerciantes. Então, como eu destaquei aqui para vocês, essa Revolução Inglesa, ela eliminou os entraves feudais e permitiu o avanço capitalista no campo. O que isso significou? Significou que muitas barreiras, né, da antiga Idade Média, ainda da antiga estrutura feudal que existiam, como, por exemplo, a permanência de várias moedas, de várias formas de medir e pesar as coisas, tudo isso foi sendo eliminado, foi sendo unificado em apenas uma única forma. Isso favorecia o desenvolvimento comercial. Além disso, como eu estou falando, esses parlamentares começaram a aprovar várias leis para beneficiar os burgueses. Né? Foi aprovado a lei do cercamento dos campos, né? Como a gente vê aqui nessas imagens. O que significa esses cercamentos dos campos? Significa que as terras antes devolutas, ocupadas pelos camponeses, começaram a ser literalmente cercadas. Cercadas para o quê? Para a criação de ovelhas. Nesse período, a Inglaterra existiam muitas manufaturas e uma das bases da economia inglesa era a produção de lã para a fabricação de tecidos. Então, esses campos começaram a ser cercados e essa lei beneficiou quem? Os ricos proprietários de terra. E os camponeses, por sua vez, foram expulsos das terras onde viviam. Então, nós temos que entender nesse primeiro momento que essa Revolução Inglesa ela abriu o caminho para começar a construir toda uma estrutura que favoreceu os negócios da burguesia, tá bom? Então, esse cenário foi se tornando favorável para uma grande transformação no processo produtivo, que seria a Revolução Industrial. Vamos em frente. Vamos entender outros fatores que contribuíram para esse pioneirismo inglês. Vamos lá. O acúmulo de capitais, ou seja, cada vez mais você tinha uma burguesia enriquecida na Inglaterra, enriquecida pelas questões comerciais, certo? No século XVIII,
você tem a Inglaterra, por exemplo, está vivendo o auge do seu expansionismo marítimo. Nós já vimos em outras aulas que estão no nosso canal que os portugueses, os espanhóis foram pioneiros na expansão marítima desde o século XV, mas principalmente a partir do final do século XVI, outras nações entram nessa expansão marítima e os ingleses ganharam muito dinheiro com o tráfico de escravo, com a pirataria, né, endossada pelo governo inglês. Piratas saqueavam e roubavam em nome da coroa inglesa. Tá? Então, esse acúmulo de capitais favoreceu também para que esses burgueses enriquecidos investissem nas fábricas, na produção de vários gêneros industriais. Tranquilo? Então, temos aqui mais um fator que foi importante para esse pioneirismo inglês, que foi o acúmulo de capital. Outro fator muito importante, que está relacionado agora não apenas com questões econômicas, como eu falei até agora, mas está relacionado a questões políticas, que foi o pensamento liberal. Gente, a Revolução Inglesa do século XVII, que é algo que tem uma condução política, mas que está relacionado com todos os elementos, seja político, religioso e econômico, essa revolução, né, ela permitiu aí a propagação do pensamento liberal. O que significava isso? Não mais um rei, apenas o nobre conduzindo o país, conduzindo a política ou conduzindo a economia, mas agora se teria, né, um conjunto de pessoas que governaria. Né? Então, na Inglaterra, com a Revolução Inglesa, é o primeiro lugar onde se fala em liberalismo político. Viveu na Inglaterra nesse período, do final do século XVII, início do século XVIII, o cara que é considerado o pai do liberalismo político, que é o John Locke. Tá? Esse cara é considerado o pai do liberalismo político. Então, esse pensamento permitiu ao burguês investir seu capital, né, de modo a impulsionar o processo industrial. Então, esse liberalismo ele foi rompendo com os monopólios e ele contribuiu para alavancar os negócios da burguesia. Nós temos também, agora se falando do século XVIII, o avanço do pensamento liberal econômico, liberalismo econômico. Cabe ressaltar que no século XVIII, quando a Revolução Industrial começa, a Europa está respirando os ares do pensamento iluminista, está respirando os ares do iluminismo, que foi um movimento intelectual, filosófico, que surge na França no século XVIII e que tem uma grande repercussão na Europa como um todo. Mais adiante, em outras aulas, iremos falar também sobre o iluminismo. Então, essa ideia de liberalismo político e de liberalismo econômico, essas ideias permeavam a Inglaterra no século XVIII e permitiu que, de forma mais livre, os negócios da burguesia pudessem crescer, pudessem se desenvolver. Tranquilo? Pessoal, outro fator importante, muito importante que se diga de passagem para esse pioneirismo inglês, foram os avanços tecnológicos experimentados pelos ingleses. É claro que cabe ressaltar que esses avanços tecnológicos eles são possíveis em virtude da existência dessa burguesia enriquecida estar investindo nessa tecnologia para ampliar cada vez mais o seu negócio. Então, esses avanços tecnológicos, elas têm uma justificativa econômica. Os burgueses estão investindo pesado para alavancar o seu negócio. Então, com isso, você tem o desenvolvimento da metalurgia. Essa metalurgia é indispensável à fabricação de máquinas, trilhos de ferro e etc. Galera, metalurgia é um tipo de indústria que vai fabricar peças para as outras indústrias, fabricar máquinas,
certo? Então, essas metalurgias que começam a surgir aí na Inglaterra foram importantíssimas para a Revolução Industrial. Tranquilo? Então, no que diz respeito a máquinas, como eu falei para vocês, cabe destacar que as máquinas a vapores foram desenvolvidas no primeiro momento na Inglaterra, em virtude de todo esse cenário tecnológico, de avanços tecnológicos que nós estamos discutindo aqui, que nós estamos falando para vocês. Então, esses avanços tecnológicos, com o investimento da burguesia, ele vai culminar com o desenvolvimento, com a invenção de várias máquinas, e o que marca o início da Revolução Industrial é a invenção da máquina a vapor, que surge primeira vez, no primeiro momento, na Inglaterra. Então, isso foi determinante para que a Inglaterra fosse pioneira nesse processo industrial. Outro fator determinante foi, olha só, a existência de reservas de carvão e ferro em seu território. Galera, isso aqui é muito importante. O que as máquinas, cabe lembrar para vocês, o que as máquinas a vapor precisavam para funcionar? Vamos destacar o que essas máquinas precisavam? Precisavam de quê? De carvão, né? Precisavam de carvão, certo? Para funcionar. Já expliquei para vocês em outros momentos como é que funcionavam essas máquinas a vapor. E na Inglaterra existiam várias reservas de carvão, agora cabe destacar que carvão mineral, tá bom? Existiam várias reservas de carvão mineral e esse carvão foi fundamental, era fundamental para o funcionamento dessas máquinas. Outra coisa que na Inglaterra tinha muito, no território inglês, ferro. Não era possível, obviamente, naturalmente, não era possível fabricar nenhum tipo de máquina se não tiver o quê? Se não tiver ferro. Então a Inglaterra tinha, usando o popular, a Inglaterra tinha a faca e o queijo na mão. Tinha todas as condições favoráveis para ser a pioneira nesse processo. Além de tudo que eu já falei, ela tem o carvão para fazer as máquinas funcionarem e ela tem o ferro para fabricar essas máquinas. Então, com tudo isso, a Inglaterra tornou-se pioneira nesse processo. Para alavancar ainda mais essa dinâmica, além dessas questões que eu já falei, é claro que se precisa de quê? De mão de obra, precisa dos trabalhadores para poder, né, explorar, para poder retirar esse carvão, para poder retirar esses minérios de ferro, certo? Para poder manusear as máquinas, apesar de ser a vapor, mas terá sim que existia ali os operários. Então, essas mãos de obra, ela é em grande quantidade e também barata. Olha só, mão de obra em abundância e barata. Por que tem muita mão de obra e por que essa mão de obra é barata? Vamos lá. Falamos ainda há pouco sobre os cercamentos dos campos, né? Então, essas terras foram tomadas posse pelos grandes proprietários ricos, os camponeses foram expulsos da terra. Então, existiu o chamado êxodo rural. O que significa êxodo rural? É a migração do homem do campo em direção às cidades. E com isso, o que acontece? Inchaço populacional. Vai ter muita gente nas cidades, né? Muita gente que migraram para essas cidades em busca de melhores condições de vida, em busca de um emprego. E aí o que vai acontecer? Mão de obra em abundância. Aí é a famosa lei da oferta e da procura. Como tem muita mão de obra, os donos das fábricas pagam quanto querem para esses operários. Por isso que essa mão de obra é barata, porque tem em abundância. Então, todos os elementos que era preciso para se ter um processo industrial mais eficaz,
a Inglaterra tinha em suas mãos. E é por isso que a Inglaterra se tornou pioneira nesse processo. Tranquilo? Então, pessoal, por hoje a nossa aula se encerra. Por hoje nós ficamos por aqui, entendendo todas essas dinâmicas, entendendo esses fatores, entendendo que havia interesses políticos, havia interesses econômicos e havia até mesmo interesses religiosos. Faltou a gente dar mais uma ênfase para a questão religiosa. Então, vamos entender isso um pouquinho, rapidinho. Por que a religião influenciou nesse processo industrial? Cabe ressaltar que a Inglaterra a maior parte eram calvinistas, que é uma religião que incentiva o desenvolvimento capitalista, que incentiva a produção, que não vê o lucro como algo negativo para a existência humana, ao contrário do que a Igreja Católica anteriormente pregava, que o lucro era pecado. Então, na Inglaterra, como a maioria são protestantes, uma parte bastante significativa calvinista, então essa questão religiosa acabou também influenciando nesses aspectos, nesse desenvolvimento industrial. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, por hoje nós ficamos por aqui. Dê aquele like lá nos nossos vídeos, se inscrevam no canal, ative as notificações. Tchau, fui!